Nada com a cara fechada, porque com a cara fechada não dá certo. Bendito é o nome do Senhor. Bora cantar em nome de Jesus. Na batalha contra o mal, ser valente, segue em marcha triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Oh, não deixes tua cruz, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, põe indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Se o maligno te enfrentar, ser valente, lutará sem recuar, ser valente, seja aqui ou onde for, escutado no Senhor, mostrarás o teu valor, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, põe indômito valor, cheio do Consolador, ser com altruísmo, com poder, ser valente, franco sem o mal temer, ser valente, aos caídos em redor, manifesta-lhes o amor, e serás um vencedor, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. O Evangelho a proclamar, ser valente, no Brasil, em terra ou mar, ser valente, tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver, e a ti também vencer, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, põe indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Glória a Deus. Irmãos, hoje nós temos a lição de número 10 do nosso trimestre, do dia 8 de dezembro de 2024. Hoje comemora o dia da Bíblia e tem como título a promessa da proteção divina. O texto diz assim: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Salmo 91, versículo 11. A verdade prática:
Deus promete sua divina proteção a todos os que são fiéis à sua palavra. É a leitura bíblica em classe, Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 17, e Salmo, do versículo 1, Salmo 91, do versículo 1 ao 8. Irei ler um versículo, irmão, outro, e assim vamos. Diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. Mil cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Todos os teus olhos verão dos ímpios. Amém. Nós vamos orar, agradecer a Deus pela palavra lida. E nessa oração, quero pedir oração aos irmãos, em nome do pastor Valdomiro. Ele também mandou a paz para todas as igrejas. E em nome do pastor Valdomiro, pedir oração a toda a igreja, para orar em favor dos nossos missionários que estão em Moçambique. Não foi possível os missionários da nossa convenção que estão em Moçambique participar da nossa convenção, nem o pastor Josafá, que é o pastor lá na África e tal, e porque estão sofrendo uma onda de violência muito grande. E muitos irmãos obreiros já desceram a tumba fria, muitos missionários. Então, ore por esses missionários. O pastor ligou, pediu para o pastor Josafá que, se quisesse, viesse embora, mas muitos estão resistindo. Ore por eles. Dói porque nós somos uma cambada de irresponsáveis, uma cambada de frouxos, que às vezes, para evangelizar uma pessoa ali, diz que não tem coragem de ser aquilo. Mas eles estão enfrentando ondas de violência. É uma milícia que atua lá, que querem mandar no território, brigando contra o governo, e aí vai assolando. Então, muitos missionários nossos já desceram a tumba fria, já foram mortos, mataram nossos irmãos. Então, ore pela igreja em Moçambique, em nome de Jesus. Querido Deus, agradeço o Senhor pela palavra e peço ao Senhor, em nome de Jesus, que toma a primazia da nossa reunião. Peço ao Senhor, em nome de Jesus, que visite esses missionários, guarda teus filhos e acalma aquela tempestade naquela região que você vive. Tenha misericórdia dos nossos filhos, tenha misericórdia dos teus filhos. E em nome de Jesus, oramos ao Senhor. Amém. Pois vamos para o nosso assunto. Em nome de Jesus, vamos falar sobre a promessa da proteção divina na nossa vida. Quando Lula tomou posse, eu cheguei lá no Pará um dia, e aí fui lá numa imobiliária resolver um negócio de um documento, de um terreno,
Cheguei lá, a dona da imobiliária, o filho, e meu filho Diego, bolsonarista de asa quebrada. Tudo de asa quebrada, igual aqueles passarinhos sem conseguir voar. E aí eu ainda dizia, vê se eu estou assim, vê se eu ando assim, vê se tu já me viu, Diego, assim. Eu nunca me viu. Porque de quando eu aceitei Jesus, eu acredito na proteção de Deus na minha vida. Se eu for fiel a Ele, eu não dependo de ninguém. Eu não dependo de ninguém. Eu não tenho que ser sujeito a alguém com medo de me fazer o mal, de me perseguir, BBB e bambambam. Então aí eu falei para a mulher, o Brasil vai acabar, o Brasil BBB e bambambam. Eu disse, minha senhora, eu não sou nem peixe nem gavião, não faço campanha para ninguém, mas deixa eu falar para a senhora, pode estar Bolsonaro no poder, pode estar Lula, pode estar até o diabo lá. Se eu for fiel a Deus, esse diabo não vai atingir a minha vida. A senhora entendeu? Eu disse, no deserto Deus cuidou do povo dele. Em toda a história, quando o povo de Deus estava em obediência à palavra, Deus sempre teve o zelo de cuidar do povo dele. Independente de governo, Deus sempre cuidou do povo dele, quando o povo dele andou na presença dele, andou em obediência. Eu disse, então para mim, não quero nem saber se é PT, se é PL, se é o diabo que está lá dentro. Eu quero saber que se eu for fiel, o Senhor vai cuidar de mim. Então a proteção de Deus está na minha vida. Falei para ela, se eu obedecer a palavra do Senhor. E eu disse, eu vou te contar uns testemunhos que já aconteceu comigo, e meu filho aqui, que é amigo de vocês, sabe. Eu vou contar para a senhora. E comecei a contar. Daqui a pouco a mulher começou a chorar. Daqui a pouco a mulher revelou que já tinha mais de 40 anos afastada da igreja, que afastou da igreja na adolescência, e que bebeu. Eu falei, pois está vendo? Por isso que a senhora está insegura desse jeito, por isso que a senhora não está confiante, é porque a senhora não está com a proteção de Deus. Mas por que eu estou confiante? Porque eu estou com a proteção do Senhor na minha vida. Então, louvado seja Deus, se a gente está com a proteção de Deus na nossa vida, nós estamos tranquilos, né? Não acontece o que acontecer lá fora. Deus, Ele é o governo supremo, Ele é o ser supremo. Ele está acima de Lula, Ele está acima de Bolsonaro, Ele está acima do diabo, Ele está acima de qualquer potestade. E se eu for fiel a Ele, Ele me dá todas essas armaduras para eu vencer o mal. Então, o que me resta, o que te resta, é ser fiel à palavra dele. Se eu for fiel à palavra dele, acabou. Ele vai me honrar, ele vai cuidar de mim, ele vai cuidar de você, ele vai botar anjo para proteger a gente. Agora, se a gente vacilar e sair da presença dele, aí é que é problema, né? Você sabe disso. Vamos embora para frente, que atrás vem gente. Então, a proteção de Deus está na minha vida, a proteção de Deus está na tua vida. Eu, Gilvinha, dificilmente passo um mês sem receber uma ameaça de morrer, por causa de centro de recuperação, por causa disso e daquilo, que a gente detona, traficante, detona droga. Então, o alvo das facções é fechar centro de recuperação. O alvo das facções é fechar centro de recuperação. Você entendeu por quê? Porque o centro de recuperação acolhe um, acolhe dois, porque um centro de recuperação detona o erro das facções, mexe com as facções, e eles não querem que alguém entre no caminho deles. Então, por isso a gente já foi julgado, já foi ameaçado de morte várias vezes, mas o carro não é blindado, nada, não ando com segurança e ando tranquilo, porque eu sei que só toca na minha vida se Deus permitir. Se Deus permitir. Se não permitir, não vai tocar na minha vida, porque o anjo do Senhor está ao meu redor para me guardar. Agora, esse anjo só permanece ao meu redor se eu obedecer a palavra do Senhor. Se eu sair dos padrões bíblicos, o anjo do Senhor também perde legalidade para me proteger. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a proteção de Deus está na nossa vida,
está na minha vida e está na tua vida. Então é promessa de Deus proteger a gente. Então vale a pena ou não vale a gente servir o Senhor Jesus Cristo? Vale a pena sim. Bora para a introdução. Nessa lição tomamos Efésios 6 e o Salmo 91 para estudar a promessa de proteção que Deus faz ao seu povo diante das investidas do maligno contra as nossas vidas. Assim, ao longo das Escrituras, o inimigo se apresenta contra nós e não é um ser humano, mas um ser espiritual. Por isso, a nossa batalha não é contra carne e sangue, mas contra Satanás e seus demônios. Uma vez que estamos num relacionamento verdadeiro com Deus, por meio de seu Filho, não precisamos temer o maligno, pois o Senhor nos disponibiliza armas espirituais para sermos vencedores em Cristo. Então, a palavra de Deus nos ensina que o primeiro passo para uma pessoa ter direito a usar uma arma é ele ter sabedoria, obediência às regras de como usar uma arma, de como ele tem o direito de usar aquela arma. Então a gente, crente, primeiro passo é obedecer a palavra do Senhor. Se a gente obedece a palavra do Senhor, aí agora a gente tem o direito de receber essas armas e usar essas armas contra Satanás. Contra Satanás. Então a nossa guerra não é contra a carne, não é contra sangue. A nossa guerra é contra Satanás e o seu exército. No mundo espiritual. No mundo espiritual. Então precisamos ter isso em mente. Eu preciso estar de acordo com a palavra, porque eu estando de acordo com a palavra, receberei essas armas para eu vencer esse inimigo chamado Satanás. A proteção espiritual contra o inimigo. Contra o inimigo. Já vi, eu sempre costumo falar um pouquinho sobre aquele negócio, Deus não deixa. Aí eu venho de Deus é acostumado a deixar. Os crentes aprenderam que ficou crente, protegido e protegido para sempre. Ficou crente, está na igreja, que não precisa se preocupar muito em obedecer, que de qualquer jeito está bom, que o sangue de Jesus tem poder, a misericórdia do Senhor nos cobre. Deus sabe de todas as coisas, né, irmão? Não tinha muito isso dentro da igreja antigamente? Tinha. A maioria dos crentes acreditava que ficou crente e agora podia andar de qualquer jeito, que Deus ia livrar ele. A maioria dos crentes, quando acontecia alguma coisa que dava errado, culpava até Deus. E a primeira coisa já ia para o dízimo, eu dou até o dízimo. Sempre tinha isso. E quando eu assumi igreja, eu sempre bati. Se a gente não vigiar, o diabo vai ceifar. Se a gente não obedecer a palavra, o diabo vai ceifar a nossa vida. O diabo vai vencer a gente. Aí muitos diziam, Deus não deixa, você é acostumado a deixar. Que eu já vi o diabo ceifar vidas. Eu já vi o diabo destruir vidas de crente. E por que destruiu? Porque o crente não andou na presença de Deus. Porque se ele estivesse na presença de Deus, o diabo não tinha atingido ele. Então são coisas que primeiro a gente precisa entender. Como eu posso militar uma arma? Eu posso usar uma arma? Para eu usar uma arma, eu tenho que saber usar a arma e eu tenho que ter licença. E eu tenho uma licença quando? Quando eu obedeço às regras de usar uma arma. Então, para usar essas armas, precisamos também ter o direito de usar essas armas. E o direito de usar essas armas chama-se obediência. Bora para frente que atrás vem gente. Proteção espiritual contra o inimigo. Proteção contra o maior inimigo. Há uma batalha espiritual em que o cristão está diretamente envolvido. Não tem como a gente fazer meio termo, não tem como a gente desviar. O diabo vem de lá para cá e nós vamos daqui para lá. Exemplo meu, comparação minha. Um corredorzinho de 0,5 metro de largura. Viu?
e eu vou daqui para lá, então em meio metro não dá para eu passar aqui e ele passar aqui. Ou eu passo por cima dele, ou ele passa por cima de mim. Então, essa batalha, o cristão está envolvido diretamente contra o inimigo. Você entendeu? Então eu vou afastar da igreja. Aí é que é coisa. Aí é que é destruição. Então não tem como evitarmos isso. Nós estamos num campo de batalha, que eu vou daqui para lá e ele vem de lá para cá. Ou eu passo por cima dele, ou ele passa por cima de mim. É inevitável esse encontro. Não tem como a gente evitar esse encontro, não. Certo? Então precisamos entender isso, esse processo. Precisamos entender isso que tem que acontecer todo dia. Certo? Nós estamos numa batalha espiritual diretamente. Não tem como a gente sair fora. Nessa batalha, o diabo é o nosso inimigo. Para enfrentá-lo, a Bíblia nos apresenta algumas diretrizes indispensáveis. O capítulo 6 da epístola do apóstolo Paulo aos Efésios revela alguns ensinamentos muito importantes. Ele nos descreve as hostes espirituais da maldade e, ao mesmo tempo, quais armas o Senhor Deus nos disponibiliza para a nossa proteção. A nossa batalha é espiritual. É espiritual. Então, esse encontro é inevitável. Mas o apóstolo Paulo descreve a respeito dessas hostes espirituais da maldade e, ao mesmo tempo, quais armas o Senhor nos disponibiliza para vencermos o diabo, para vencermos o mal. Os inimigos espirituais em Efésios. Em Efésios 6, do versículo 10 ao 12, o apóstolo Paulo nos mostra que os nossos inimigos são espirituais. As expressões que o apóstolo usa para esses inimigos são principados, governos do mal, liderados pelos príncipes das trevas, potestades, poderes malignos que se levantam contra os servos de Deus, príncipe das trevas desse século, demônios, que lidera outros demônios e combate a igreja do Senhor Jesus, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, legiões de demônios preparadas para destruir a vida espiritual dos crentes, das igrejas e do ambiente de adoração a Cristo. Satanás e seus demônios desenvolvem estratégias para tentar deter o avanço da igreja de Cristo. Então, os inimigos espirituais em Efésios. Está tudo aqui, você entendeu? Está bem claro isso aqui. Está bem claro isso aqui. Que tudo isso que Satanás ele programou para destruir a igreja, para deter o avanço da igreja, isso e aquilo. Então é uma guerra todo dia. Você já viu no culto eu falando assim, irmã, você esquece dos pratos que ficou sem lavar? Irmão, tu esquece do que tu fez hoje, ou do que você vai fazer amanhã, e nesse momento, tenta concentrar tua mente em Deus, e vamos adorar o Senhor por 1h30, porque até nisso o diabo interfere. Porque o que o diabo quer é fazer o crente perder força. Porque quando o crente perde força, fica fácil para ele dominar. Fica fácil para ele dominar, porque se ele chegar assim, de uma vez, pá, para me pegar, não vai conseguir. Então, às vezes, ele vai tentando sugar a minha força espiritual. E aí, quando ele sugar a minha força espiritual, lembra lá do caso lá da aranha e do gafanhoto? A aranha viu o gafanhoto dormindo, a aranha doidinha para sugar o gafanhoto e teceu ali um pouco e achou que o gafanhoto já estava amarrado. Subiu no gafanhoto, quando ela mandou o ferrão, o gafanhoto acordou, fez assim com as pernas e quebrou a linha. Daqui a pouco ela deixou o gafanhoto dormir. Quando o gafanhoto dormiu, que o gafanhoto roncou, aí ela teceu 3, 4 vezes mais do que ela tinha tecido. Se deu ali 10 voltas, ela deu 50. Disse, pronto, agora o danado do gafanhoto está amarrado. E agora eu vou subir. Subiu o ferrão,
O gafanhoto fez assim, não conseguiu mais quebrar a linha e ela matou o gafanhoto. Então, às vezes, com uma tecida, o diabo não consegue derrubar o crente. Se o crente vacilar, ele desce 10, 15, 20, 30, 50 vezes. E aí, quando ele vê que o crente está amarrado, ele chega e suga a força do crente. Então, ele sugou a força do crente, ele consegue dominar o crente, ele consegue destruir o crente, consegue um monte de coisa. Então, é preciso a gente ter essa noção, que no culto ele quer, é uma tecida, é uma voltinha que ele dá, é uma linha. Quando ele desvia teu pensamento ou o meu pensamento, o prato que ficou sem lavar, o que a gente vai fazer amanhã, passou a pensar no prato que vai lavar é pecado? Não, mas não é hora de pensar. Pensar no que vai fazer amanhã é pecado, pastor? Não, mas não é hora de pensar. Por quê? Porque enquanto eu penso no que eu vou fazer amanhã, eu estou parando de adorar a Deus. Tu não vê um bocado de crente que o demônio está pegando dentro da igreja e às vezes o pastor fala e ninguém dá, poucos dão ouvido. O tal do demônio da água. Tem crente, essa semana eu falei para o irmão, vê aí, ó, esse jovem já veio no bebedouro 3 vezes agora durante o culto, terça-feira. E falei para o irmão que eu estava tratando de um assunto com eles. Preste atenção nesse jovem. 3 vezes no culto ele foi beber água. É o demônio da água. Você está entendendo? Então, enquanto ele está lá bebendo, enquanto ele está lá prosando mais um amigo, que sempre vai mais um amigo, e qualquer hora eles vão tomar uma repreensão minha lá, ele está distraindo, o diabo está distraindo ele. Que era para naquela hora ele estar aqui, porque a irmã Creuzinha estava ministrando, e naquela hora ele precisava, foi o que Deus me revelou, ele precisava receber aquelas 3 ou 4 palavras. Você está entendendo? O que é demônio? Como o demônio age na vida da igreja? É por isso que eu digo que bebedouro na igreja tinha que ser quebrado. Precisa de água. Era ter uma água só para quem está falando e acabou. Quem quiser que traga, eu ainda vou fazer isso aí um dia. Vou conversar com o ministério. E se eu não quebrar, que aquele bebedouro não vende mais, já está velho demais. Quebra logo aquele troço, que eu quero ver quem vai beber. O próprio bem da igreja. Você está me entendendo, irmão? Ei, a Santa Ceia que eu disse, eu vou fechar o portão. A Santa Ceia que barrou disse, bora orar. A Santa Ceia não foi mais forte. Aí Deus já curou naquela oração. Não é só a campanha para a construção da clínica. É uma coisa muito forte. Então os detalhes, esses detalhes são coisas. Eu conheço igreja que infelizmente Deus não está operando mais. Por quê? É em pleno culto. É os pastores mascando chiclete no altar da igreja. É abrindo áudio no altar da igreja, é mandando áudio, é atendendo ligação. Dá oportunidade de um para cantar um hino, diz depois a irmã vai cantar um hino. E aqui eles são um pouco para fazer ligação. Igrejinha que não tem 20% dos crentes que a nossa tem. Então ele não tem 20% do que fazer que eu tenho. Então eu tenho 80% a mais do que ele, de deveres, de coisas para cuidar. E eu tenho que tirar aquele tempo para eu adorar a Deus. Então quer dizer, é isso que o diabo vem fazendo nas igrejas. As igrejas vão perdendo força porque a liderança perdeu. A liderança perdeu o pique, a liderança perdeu, a igreja também vai perder. É quase impossível ser um crente avivado congregando com um pastor frio. É quase impossível. Então, essa questão dos detalhes dentro da igreja, das coisas dentro da igreja. Na nossa convenção agora, ficou até o final do culto porque eu fiz uma crítica. Eu disse por que nas igrejas bate que tem que esperar a bênção apostólica para sair. E por que, pastor presidente, que aqui a maioria não espera a bênção apostólica, tudo doido para comer? Porque pastor come demais, a gente reconhece isso. Pastor é uma comelança que misericórdia. E comer é bom demais mesmo. Certo? Agora, tem como esperar mais 15, 20 minutos para receber os avisos e a bênção apostólica. Eu disse, e esse negócio dessa máquina aqui filmando tudo, tem que filmar, pastor, a bênção apostólica.
tem que filmar o senhor dando a bênção apostólica, o senhor falando sobre isso, você entendeu? Para as igrejas lá, ver como é que estão seus pastores aqui. Aí foi que nessa convenção, aí eu já estou sendo taxado lá de nojento, de indaguento, já descobriram que eu sou doido, que não sei o quê. E aí quando a crítica aumenta, aí eu peço o microfone um pouquinho e eu digo, pode me chamar de doido, mas minha igreja, vê aí se foi Jesus que ligou aí. E aí, não foi Jesus não, né? Volteu, Marco? Volteu, Moura? E aí, viu? Aí eu disse, agora vê se a tua igreja, que está me chamando de doido, cresce igual a minha. Não cresce. Então como é que um doido bota igreja para crescer? Então eu não sou doido, eu sou muito consciente do que é levar uma igreja a ter direito a ter as armas espirituais da maldade para vencer o mal. Ter essas armas para vencer o mal. Agora tem pastor que ele não tem mais essa noção. Ele não tem mais essa noção. Então por isso o diabo vai definhando a vida espiritual da igreja e vai ganhando força sobre a igreja. E por isso as igrejas vão ficando anêmicas, que infelizmente está assim. E vai ficar pior, pode esperar, viu? Mas nós temos que lutar para a nossa está anêmica, a nossa ainda não está boa, mas ela tem que ficar melhor. A nossa ela tem que ficar melhor. Você entendeu? A partir de janeiro, um bocado de obreiros vão tomar chumbo grosso do líder de departamento, que eu quero fazer um levantamento. Quantas crianças tem no grupo de criança, e quero no final do ano saber quantos Rita ganhou para Jesus, quantos Rita e tal. Vou lá para o grupo de jovens, vou para o grupo de senhoras, vou formar um grupo de senhor e quero pegar no pé do líder de senhor para ver se ele vai conseguir desenvolver a igreja ou não, para ver se ele vai desenvolver o grupo dele ou não, porque isso não pode. Então bora para frente. As armas espirituais do crente para enfrentar as poderosas hostes espirituais da maldade, temos uma armadura espiritual providenciada por Deus, descrita em Efésios 6, do 14 ao 17. Uma armadura constituída pelas seguintes armas espirituais: a verdade, uma arma poderosa contra a mentira do diabo. Então, se o crente ele mente, está vendo que aí ele já não tem essa arma? Então a verdade é uma arma contra a mentira. E se ele está mentindo, ele pode usar essa arma? Ele não pode. Então está vendo que quando o crente mente, ele se tornou filho do diabo. E filho do diabo não pode usar essa arma chamada verdade. Então o crente, para ele ter direito nessa arma, para vencer o diabo, ele tem que ser da verdade. Se ele mentiu, ele não pode usar essa arma. Agora, se ele falou a verdade, aí ele pode usar essa arma chamada verdade. Bendito é o nome do Senhor nosso Deus. A outra é o quê? A couraça, né? A couraça da justiça. Uma vestidura que protege o crente dos golpes mortais das tentações do maligno. Então ele precisa ter a couraça da justiça. Ele precisa ser da justiça. Aí ele pode usar essa arma contra os golpes mortais das tentações do maligno. Isso aí da habilidade do seu carro, falou aí agora, eu estava meditando. Às vezes a gente vem para a igreja e a gente fala assim, a gente quer viver sem a guerra. E eu já aprendi a escutar o senhor falar muito. Eu até brinco assim, o pastor fala que, a depender da situação, ele vai fazer assim e ele vai tomar a Santa Ceia. Eu acho que um problema também nosso é que às vezes a gente veio para a igreja e parece que até aquele perfil que a gente tinha de falar a verdade, de ter uma postura, aí a gente vem para a igreja e fica parecendo que a gente tem que deixar aquilo que não é pecado, que às vezes é uma característica que Deus nos deu, que é correta para alguma coisa dele, mas a gente quer fingir. A gente quer viver assim meio hipócrita, parecendo que é nosso jeito que vai dizer que a gente é crente. Semana, então, desde a semana passada, eu estou com isso.
Não tem jeito, assim, eu falo de mim mesma, você tem um perfil, mas a gente vem para a igreja, mas a gente quer disfarçar o perfil que a gente tem, e aí também fica aquele povo omisso. Porque a verdade aqui é aquilo que o senhor falou do corredor. Satanás está lá e a gente está cá. Não tem como parar, não tem como desviar. E às vezes a gente também na igreja, a gente está com uma mania de hipocrisia, dizer assim, mas eu fico quieto, eu estou vendo. Fulano está mentindo falando comigo, e eu estou quieto. Porque eu não gosto de me envolver, né? Eu gosto de ficar em paz com todo mundo e está tudo bem. Essa semana eu tenho meditado sobre isso, que às vezes, quando a Bíblia diz que aquele que pode fazer o bem e não faz, né? Peca. A gente tem hora que está querendo ficar em paz com todo mundo, sem falar a verdade. E não tem como. Né? Espiritualmente não tem como você ficar em paz com todo mundo. Às vezes não é que você está abrindo a boca para mentir, mas você é conivente. Às vezes a gente é conivente com a mentira, conivente com a postura do irmão que está falando uma coisa, você sabe que está maltratando o outro, e não é verdade, e a gente está quieto, achando que dá para ficar de boa. Você acha que você ficando quieto, você vai ficar amiga dos dois. Aí você fica amiga dos dois. Nenhum nem o outro vai ficar com raiva da senhora. Mas Deus vai ficar com raiva e o diabo vai ficar alegre. Quer dizer, aí você tomou uma postura, você se posicionou do lado do inimigo. Porque você tinha que falar para aquela pessoa, não, moço, não é assim não, irmão. Você está errado, não está fazendo isso. Para com isso. As coisas é por aqui. Você não está vendo que você está equivocando nisso aqui? Eu sou teu amigo, para com isso. Você entendeu? Então, a gente, se não faz isso, deixa a pessoa, quando eu falo, não, se chegar um aqui atrasado no serviço, que trabalha para a igreja, e ele não chegar na hora certa, eu chamo ele de ladrão. Muitos acham que eu estou exagerando, que não pode falar assim com o irmãozinho, que BBB, mas eu não estou ali para fazer justiça. Se eu estou ali para fazer justiça, se eu deixo ele chegar atrasado, chegar às 7h30, sendo que o combinado é 7 horas, eu deixei ele levar meia hora de serviço, dinheiro de meia hora, e Deus não aceita isso. Então, que ele ache bom ou não, ele vai ouvir a verdade. E ele não é ladrão mesmo? Se ele chegou atrasado, não está roubando a hora, não está roubando os minutos, ele é ladrão. Então, se ele merece o nome de ladrão, ele tem que receber o nome de bandido. E eu ainda chamo de bandido, que parece que é um nome mais forte do que ladrão. Você entendeu? Então, são essas coisas que a gente precisa ter esse cuidado. Vestir a couraça da justiça. Não é falar para maltratar, para humilhar, mas dizer, você está errado, isso aqui não pode ser assim. E tal. Porque senão, aí você fica despreparado e essas tentações aí do diabo aí, você entendeu? Acaba pegando esses golpes mortais das tentações do maligno. A preparação do Evangelho da Paz. O Evangelho de Cristo, para que o crente vença o diabo com Jesus, como Jesus o venceu. A preparação do Evangelho da Paz, né? O Evangelho de Cristo, para que o crente vença o diabo, como Jesus venceu. Então eu preciso conhecer a palavra. Eu preciso conhecer a palavra de Deus, eu preciso conhecer o Evangelho, eu preciso viver o Evangelho. Não foi assim que Jesus venceu o diabo? Vai-te, Satanás, adorará somente ao Senhor teu Deus. Então o crente ele precisa conhecer a palavra, porque se ele não conhecer a Bíblia, daqui a pouco o diabo usa uma estratégia que se ele não conhecer a Bíblia, ele vai cair, e aí quem não conhece acaba caindo. Então precisamos conhecer, né, nos preparação do Evangelho da Paz, para vencer o escudo da fé, uma proteção do servo de Deus contra os dados inflamados do maligno. Qualquer dia eu vou mandar fazer o papel de Satanás aqui, que é para eu ver quem é que tem fé, quem é que não tem. A crentaiada, glória a Deus, aleluia, cheio. Não é assim mesmo? Aí se Satanás aparecer ali na porta, ele andar 10 metros para dentro da igreja, de juntar para esse lado direito, vai amontoar um bocado aqui, outro bocado ali. E quando subir aqui no altar, olha lá se eu e domingo ficar. Você entendeu? Então é preciso a gente ter a fé. Você entendeu? Essa fé precisa estar dentro do nosso escudo da fé. Nós precisamos ter uma convicção.
Você entendeu? Uma convicção, né? Porque a fé é uma proteção, né, do servo de Deus contra os dados inflamados do maligno. Então eu preciso exercitar essa fé, ter convicção da minha salvação, ter convicção que eu estou com Deus, porque isso vai me ajudar a vencer. Aí lá os crentes diziam que era crente, e o cara desviou da igreja. Moço, eu tenho uma desconfiança que aquele povo não é crente não. Espera aí, me comprou uma roupona preta, uma zazona, um chifrão, um negócio assim, e aí chegou na igreja com um sapato do salto de madeira e pá, atentado. Quando ele chegou na porta, ele parou um pouquinho e aí o dirigente já ficou paralisado. Os irmãos, o que foi que aconteceu com o nosso dirigente? Parou o culto lá. E aí, quando ele deu uma pancada na porta, e a crentada já olhou. Quando ele gritou, eu sou Satanás, que vem andando, já amontoaram um bocado aqui, outro bocado ali. Quando ele veio um pouco para frente, a porta ficou estreita, e esse povo quebrando a porta. Quando ele subiu por um lado do altar, e aqui que só sobe por um lado, como é que nós vamos descer por outro ali? E aí já subiu por um lado, o dirigente já desceu por outro, e só ficou uma irmãzinha aleijada. E aí ele tirou a máscara e disse, é tu, meu filho? É, eu estou fazendo um teste para ver quem é crente. Aí só a senhora aqui é crente. Ela disse, ô meu filho, que a senhora não correu. Disse, mas é porque eu sou aleijada, e no embalo aí levaram minha muleta, e eu não consegui correr. E a velhinha já toda mijada. Então você está entendendo que é preciso a gente ter uma fé viva. Você entendeu que essa fé nos leva a vencermos essas coisas. O capacete da salvação é uma convicção profunda da salvação em Cristo. Tem crente que vive na igreja, mas ele é meio duvidoso. Será que eu sou salvo mesmo? Será que eu vou para o céu? Será que não sei o quê? E o diabo tem um relatório de cada um de nós, pela nossa conversa, pelo que a gente anda falando por aí. O diabo sabe se nós temos essa convicção ou não, se nós temos esse capacete ou não. Então é preciso eu ter convicção do capacete da salvação. Louvado seja o nome do Senhor. E a espada do Espírito, uma poderosa arma de ataque contra os ataques malignos. Então eu preciso ter essa espada do Espírito dentro de mim, porque essa espada é uma espada poderosa contra os ataques do maligno. Todo dia Satanás ele lança dardos sobre a minha vida e sobre a tua vida. Então essa espada do Espírito é que me leva a jogar por terra. Tem dia que vem cada pensamento, tem dia que passa cada ideia na nossa cabeça, vindo mesmo do diabo. E aí essa espada do Espírito é que me leva a fazer um discernimento e a expelir, a jogar isso para fora e dizer, continuarei servindo a Deus. Louvado seja o nome. Essas armas espirituais nos mostram que na batalha em que nós encontramos, não podemos lutar com a nossa própria força. Não tem como a gente lutar com a nossa própria força. Lembra lá de Davi? Tu vem a mim, Golias, com a tua força e o teu poder, e eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E Davi derrubou Golias. Davi venceu Golias. Então a nossa fé, a nossa vida, a nossa arma, a gente precisa entender que as nossas armas têm que ser espirituais. E que a gente precisa vencer. Porque nós não temos que lutar contra com a nossa própria força. Se for querer vencer o diabo com a minha força, ele vai me derrotar. Se tu for querer vencer o diabo com a tua força, com a tua própria força, tu vai ser derrotado. Então precisamos entender que nós estamos num campo de batalha, é inevitável, não tem como a gente sair fora dessa batalha, e que para a gente vencer, precisamos ter em mão todas essas armas espirituais. Eu preciso ter, você precisa ter. Se faltar uma, não vai dar certo. Mas se a gente esforçar, obedecer a palavra de Deus, o Senhor Deus vai nos dar o direito de termos essas armas. E quantas vezes Satanás investir contra nós,
a gente vence. A gente vence. Você entendeu sobre as armas que eu e você precisamos ter? Porque muitos cristãos, no passado, achavam que era só ficar crente e que já era o suficiente. E não é só ficar crente. É ficar crente e viver a palavra do Senhor para que o diabo não tenha direito de nos derrubar, de nos vencer. Porque precisamos ter essas armas. E essas armas só pode estar na mão de quem estiver militando certinho a palavra de Deus, obedecendo direitinho a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Na tua vida deve ter muitos testemunhos que Deus te livrou do mal. Teve um dia que eu ia passando em Canarana, e quando eu ia descendo a ladeira ali, Deus me fez lembrar, canta. E eu comecei a cantar indo. Fui daí até Irecê cantando, numa moto. E quando eu cheguei em Irecê, eu disse, uai Deus, mas por que cantei tanto? E Deus disse, quando tu passou de frente do fórum, do antigo fórum, tu viu que tinha 2 homens numa moto? Eu disse, vi. E eles programaram para te tomar essa moto. Mas quando tu me adorou através do louvor, aí tu passou e eu não deixei eles te ver. Eles perderam o pulo. Você está entendendo o que é? O diabo queria tirar aquilo de mim. Outro dia, eu tinha feito um voto que era para construir a casa pastoral de Umburana. E fui vender a mercadoria no Bonito. Meus meninos foram pelo Morro do Chapéu com o caminhão e eu fui pela estrada de chão. Aí pelo município do Morro, estava mais perto. E quando eu saí do Bonito, eles tinham programado para me tomar o dinheiro. E eu estava com dinheiro no carro, uma quantia boa. E eles receberam uma informação que eu tinha saído do Bonito. Eles foram para o pé de uma ladeira, lá no município do Mungu do Morro, já quase na divisa com o Bonito, chama Ladeira de Zezão, uns 3 quilômetros de ladeira. E eles foram para me tomar o dinheiro. Chegando lá, eles lembraram que esqueceram as toucas ninja, são meus primos. E aí eles disseram, mas nós vamos drogar aqui, a gente vai ter que tomar o dinheiro e matar ele. No mundo da criminalidade é assim. E um dia antes, no dia anterior, um irmão me tomou a chave de roda emprestada. E esse carro foi um carro que Deus me deu, tinha uns 2 meses de uso, de uma roça de tomate que o Senhor me deu, e eu comprei um carro dentro de 4 meses e meio, 5. E aí, os pneus só tinham 2 meses de uso, e o irmão me tomou a chave de roda, lá e não devolveu, que eu até falei, amanhã eu viajo, irmão, você traz, não esquece não. E ele esqueceu, eu também esqueci, Deus agindo. Foi Deus que usou o irmão para ir lá pegar a chave emprestada. E aí lá em cima, uma pedra cortou o pneu. 3 quilômetros de onde eles estavam. De onde eles estavam. E aí, meu irmão, furou o pneu, eu lembrei da chave, falei, irmão, cortou o pneu aqui agora, só amanhã que ninguém passa mais nessa região. Foi numa época que estava um bafafá naquela região, que matou Tota, e matou muita gente naquela região. Todo mundo tinha medo de andar naquela região. E aí eu disse aqui, agora é nós, tem um pacote de bolacha, uma água aqui, e a gente passar a noite aqui. E lá eles esperaram até umas 8 horas, eu não cheguei, então ele mudou o caminho, foram embora. Mais tarde, umas 9 horas da noite, que aí Gilvinha foi para o culto, e eu chegaria umas 8 horas. Gilvinha foi para o culto, eu disse agora, só depois de Gilvinha chegar do culto, que ela vai mandar os meninos vir ver o que foi que aconteceu. Porque ela foi para o culto, ela só chega do culto 9h30. Então, quando foi umas 9 horas, uma amiga apareceu, com medo. Quando me viu, moço, aí eu contei o caso, ele me emprestou a chave, nós trocou o pneu e nós fomos embora. Cheguei em casa, eram umas 9h40, já estavam uns 8 irmãos lá, já arrumando 2 carros para ir ver onde foi que aconteceu. E aí passou. Esses meninos começaram a frequentar o culto. E quando eu pregava, eles choravam. Quando foi um dia, eles aceitaram Jesus. Passou uns dias, me chamou na secretaria para me pedir perdão e me confessou tudo. E hoje é obreiro lá na igreja de Umburana. Então quer dizer
Isso é a proteção de Deus, são essas armas que vai nos levando a vencer o mal, até mesmo sem percebermos que estamos vencendo. Então, o anjo do Senhor que acampa ao nosso redor, se nós estamos obedecendo a palavra de Deus, ele cuida da gente. E já foi várias coisas. Tu também tem um monte de coisa aí para contar a respeito da proteção divina, porque é promessa de Deus proteger a sua igreja. É promessa de Deus proteger os seus fiéis na terra. Então, por isso que eu vivo num mundo tranquilo, sossegado, acreditando que Deus cuida de mim, que Deus me protege, que Deus me dá força para vencer, que basta só eu, como eu disse para essa mulher, lá no Pará, dona de uma grande imobiliária que tem lá num loteamento muito Cidade Jardim, é a região mais bonita, é a região mais cara, de lotes mais caros, casas, é uma coisa muito bonita. Pesquisa lá e vê lá sobre o loteamento Cidade Jardim, em Marabá, para você ver. Então, ela tem uma grande imobiliária. Então, quando eu disse para ela, eu não estou confiando em A e B, a minha confiança maior está no Senhor, porque se eu sou fiel ao Senhor, o Senhor vai usar as autoridades para ter que me abençoar. O Senhor vai usar as autoridades para me abençoar. Então eu vou andar, eu vou caminhar e vou vencer em nome de Jesus. Então é uma proteção de Deus na nossa vida. Você entendeu? Então é preciso a gente tomar posse desse direito que temos de sermos protegidos por Deus. Agora, primeiro, obedecer. Obedecer. Na facção de Zé de Lessa, tem uma regra no estatuto, que facção tem estatuto, facção diz assim, quando o líder morrer, quem vai assumir é fulano de tal. Lá tem um líder, tem o vice, tem o segundo vice, tem secretário, tem diretoria, tem tesouraria, tem tudo. Facção é mais organizada do que a igreja. Deixa eu te falar um negócio. Você entendeu? Dentro da facção é mais organizado do que dentro da igreja, para cumprir a Bíblia, né? Que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Então, dentro da facção deles, dentro do estatuto deles, tem uma regra: não mexe em crente. Mexer em crente dá azar. Lá no estatuto deles que ele me mostrou, está isso registrado: não mexe em crente, porque mexer em crente dá azar. E nisso aí aconteceu que o irmão Adão conheceu o irmão Valmir, que teve segredo, que é de Feira de Santana, e o irmão Valmir estava pastoreando em Recife de João André. Nós cursamos juntos, um homem de Deus. E aí um Valdezinho, um bandido que tinha lá em Recife de João André, botou na cabeça que a Caesa estava querendo pegar ele, que foi Valmir que denunciou. E foi na porta da casa de Valmir e disse: eu vou te matar. Só não te mato hoje que tu está aí com os 8 irmãos aí, mas um dia eu te pego. E aí Zé de Lessa ligou para ele e disse: não faz isso. E ele desobedeceu naquela noite, desobedeceu Zé. No outro dia eles foram assaltar o Correio de Canarana. E quando ele estava assaltando o Correio de Canarana, uma policial de longe, uns 100 metros, só foi um tiro na cabeça de Valdezinho. No outro dia Valdezinho foi conhecer o diabo, cara a cara. Você está entendendo? E Zé de Lessa numa reunião falou: eu avisei que ele não perseguisse crente, porque mexer em crente dá azar, no linguajar deles. Mas não é que dá azar, é porque mexer em crente fiel mexe na menina dos olhos de Deus. E até hoje eu nunca vi um perseguir crente fiel e ficar em vão, e ficar ileso. A mão de Deus vem, porque dá a proteção de Deus. Quando eu falo da proteção, eu lembro porque Murano do Querer e Lagoa de Félix era uma rivalidade, tudo parente. Mas quando nós pegávamos um menino da Lagoa de Félix, nós quebrávamos no cacete mesmo, deixava moído no chão. E quando eles pegavam o nosso disperso, eles também cacetavam. E tem uma irmã de minha mãe, tia Edith, que mora em Lagoa de Félix. E aí um dia minha mãe disse: vai lá levar esse negócio para Edith. E eu fui, irmão. E eles viram eu passando com a casa de tia Edith. Quando eu saí da casa de tia Edith, eles precipitaram e me pegaram logo pertinho da casa de tia Edith.
Que eu comecei a falar, moço, por que não vem de 1 a 1? Não, mas vocês batem de 10, então nós vamos bater de 10. Nisso aí, Josemar, meu primo, já era um rapaz, Josemar ouviu, veio de lá para cá, e disse, não toca em meu primo não, porque se vocês tocar a mão nele, eu rebento vocês. E aí ele disse, chega para cá, e eu encostei em Josemar. Josemar deu uns gritos e disse, eu vou levar ele, se vocês tocar a mão nele, ele é meu primo, é meu irmão, e eu quero vocês. E aí eu fui embora, moço, e não tomei uma surra, que merecia ter tomado uma surra. Mas Josemar me livrou. Assim, e mais do que isso, é Deus. Aquele que é fiel, quando o diabo vem, Deus chega e diz, esse aqui é do meu. Lembra lá de um testemunho que eu contei, que eu conheci um macumbeiro em Salvador que fazia serviço para matar gente, e ele comia vísceras humanas, sepultou uma irmã, um corpo de uma irmã, e ele foi com os funcionários dele. Quando chegou lá, que um funcionário dele levantou a enxada para começar a puxar a terra, para tirar o corpo da irmã, aí o diabo bradou, esse corpo aí não. Aí ele perguntou, por que esse corpo não? Por que esse aí não? Aí o diabo respondeu para ele, esse corpo aí pertence ao cara lá de cima, não toca não. Então o crente ele recebe uma proteção até na sepultura. Deus não deixou o diabo humilhar a irmã até depois de morta. Você está entendendo o que é a proteção divina na vida de quem obedece à palavra do Senhor? Louvado seja Deus. A proteção de quem se relaciona com Deus. É que mesmo, né? O Salmo 91 revela a proteção divina para os que se relacionam com Deus e andam em sua presença. É um salmo que afirma que Deus oferece descanso para a alma que se relaciona com Ele. Dessa maneira, o nosso relacionamento com Deus é de confiança e por isso Ele nos livrará do perigo, da insegurança e nos dará proteção. Nos períodos de intensas batalhas espirituais, contar com a proteção divina serve de consolo e segurança na hora da provação. Não é maravilhoso? Você ter aquela convicção, estou sendo atacado, o diabo está me atacando, mas Deus está aqui do meu lado e o Senhor está me dando segurança, o Senhor está me protegendo. Estou na batalha, não é porque é servo de Deus, como disse um irmão um dia, um preguiçoso, hoje eu não vou trabalhar mais não, agora eu vou servir a Deus, e Deus vai mandar o pão, né? Assim como Ele mandou carne para Elias lá na caverna, eu disse, moço, se Deus mandar para tu, eu vou chamar Deus de puxa-saco. Não, Deus mandou para Elias que precisou, não é porque Elias estava fazendo corpo mole. Então o crente tem que trabalhar. A Bíblia diz que quem não trabalha não coma. Então tem crente que porque ele é crente, ele fica de boa, ele acha que ele não vai enfrentar batalha espiritual, ele acha que ele não vai ser atacado, ele acha que vai ser 1000 maravilhas, e não é 1000 maravilhas. As batalhas é certa, e vem. Agora o crente, quando ele está na presença de Deus, ele tem essa confiança que eu tive em Josemar. Quando Josemar, meu primo, encostou, disse, pronto, já não perco mais a batalha. Josemar chegou. Quando as batalhas, a gente entra no campo de batalha, que o diabo vem de lá para cá, o Senhor encosta na gente. E a gente precisa ter aquela confiança que o Senhor vai proteger a gente, que o Senhor vai livrar a gente, que o Senhor vai dar vitória. Foi essa mesma proteção que Daniel recebeu. Lá na Cova dos Leões, Daniel disse, eu sou de Deus. O Senhor me protege, o Senhor faz de mim. Só acontece uma coisa comigo se o Senhor permitir. Você vê que o leão não comeu Daniel. O fogo não queimou os meninos lá na fornalha. Você está entendendo? Então esse Deus é o mesmo Deus. Agora o que precisa é eu e você crer, acreditar de todo o nosso coração que Ele vai cuidar da gente e que vai proteger a gente. Louvado seja o nome do nosso querido e eterno Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. No versículo 4 do Salmo 91, duas expressões chamam a atenção. A primeira, o laço do passarinheiro. Trata-se de uma referência aos ardis do maligno, para elaborar ciladas contra os servos de Deus. O apóstolo Pedro nos lembra
desse perfil estratégico do maligno ao escrever que o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Outra expressão é peste perniciosa, que se refere à proteção contra as enfermidades malignas, que ceifam muitas vidas. Então o diabo, ele vive ao nosso derredor, ao redor dos que temem, viu, irmão? Grave isso aqui. Nem todo crente tem a proteção desse anjo, porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor está ao redor dos que temem, dos que respeitam a Deus, dos que obedecem a Deus. Deus não protege todo crente. Deus protege aquele que tem compromisso com a sua palavra. Aquele que tem compromisso com ele, ele tem compromisso com a pessoa. Então, essa pessoa que tem compromisso com Deus, Deus manda um anjo acampar ao redor dele. E aí o diabo fica ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então, se a gente está obedecendo, a gente também precisa ter uma convicção de que o anjo de Deus acampa ao nosso redor, que Deus vai proteger a gente, que Deus vai livrar a gente. Essa coisa aí dessa peste perniciosa, a maioria das enfermidades são de origem maligna. Por isso que crente fiel adoece menos, morre menos e tal. Porque a maioria das enfermidades é de origem espiritual, de origem maligna. Então o diabo, ele chega, achou uma brecha. Exemplo, tem uma irmã, Isabel, mora lá na Queimada de João Martim, no município de Canarã. Então a gente ganhou ela para Jesus. E ela era toda endemoniada, veio de centro de macumba, disso, daquilo. E quando foi um dia, o diabo mandou um macumbeiro comprar uma terra vizinha da terra deles. E esse velhinho, esse macumbeiro, morava sozinho. E ela disse: ô Durval, com o marido dela, vamos lá para me fazer uma faxina, ajudar o coitadinho. E ela ia lá, limpava a casa, mas irmão Durval ali, ajudava o velhinho. Esse velho um dia disse: ó, eu vou preparar um almoço para vocês virem almoçar aqui comigo, que vocês têm me ajudado tanto, sempre vem com essas coisinhas. E irmã Isabel foi, mas irmão Durval: ô Isabel, eu comprei a galinha, as coisas, aí tu vem mais Durval, e aí tu prepara o almoço para ela. Ela foi. E ele plantou umas alfaces, e quando nós fazemos uma horta de alface, a gente consagra a Deus, né? Senhor, toma conta. Quando nós colocamos um negócio, Senhor, toma conta. Glória a Deus. Quando compra um carro, Senhor, toma conta. E assim também é no mundo da macumbaria, do candomblé, da magia negra. Quase todos nós fomos consagrados a demônios. Porque nossos antepassados frequentou casa de macumba, e lá o macumbeiro trabalha para ganhar legalidade. O diabo botou na cabeça dele: leva esse povo a consagrar seus filhos aos caboclos, aos guias, e diz: Pombagira é um guia bom, São não sei quem é um guia bom, e as pessoas acabam consagrando por falta de conhecimento. Então a maioria da gente foi consagrada a demônios. Então o demônio ganhou legalidade. Então eles também são ensinados para, quando for comer, consagrar a comida aos caboclos deles. A horta deles é consagrada. E esse velho tinha consagrado a horta de alface a demônios. Ô Isabel, vou pegar umas alfaces aqui. Mãe Isabel foi, fez aquela salada. E no corre ali, Mãe Isabel, mas irmão Durval não lembrou de orar. E aí, depois desse almoço, Mãe Isabel começou, depois dos 15, 20 dias, que o diabo não faz a coisa acontecer logo no outro dia, para a pessoa não desconfiar. A pessoa não passa mal no outro dia. Deixou passar uns 15, 20 dias, e Mãe Isabel começou a sentir uns problemas, foi para médico, foi para gastro, e ninguém descobriu nada. E ela foi visitar uma filha dela que morava lá em Sorocaba, no interior de São Paulo. Chegou lá, foi na igreja nossa. Chegou lá, Deus revelou: aqui tem uma irmã que comeu uma comida consagrada, está passando mal assim, assim, assim. Irmã Zélia disse: mãe, eu acho que é a senhora. Bora lá. Foi. Quando chegou lá, isso depois de 1 ano e meio mais ou menos que ela tinha comido. E naquele dia que o irmão orou, ela vomitou a alface
da hora. Da hora. Crente. E ela é fiel. Até hoje, uma mulher que nunca deu trabalho na igreja, mas não vigiou. Então, tem muitos crentes vacilando. Come uma coisa, antes de comer não faz uma oração, e já chega e mete a boca, e não entende. Quando a gente fala isso, para muitos, parece até uma besteira. Parece que não tem nada a ver. Eu estou falando isso que eu já participei da magia negra, e estou na igreja, sei muito bem. Quem sabe tu nunca participou e tu não sabe de nada. O que é consagrar? Se você ler o que é consagrar, examinar sobre consagrar, apresentar, então lá o que tem de crianças sendo sacrificadas, que os pais são induzidos a consagrar seus filhos a tal caboclo, em busca disso ou daquilo, e depois vem enfermidade, até mata aquela criança, isso e aquilo. Mas muitos acham que não tem nada a ver, e tem mundo. Irmã Renata. Pastor, o senhor falando assim, eu me lembrei. Lá no mercado, quando chega esses tempos de Cosme, o povo chegava tudo doido procurando bala para comprar, né? Aí eu comprei uma caixa de bala e orei aquela bala, consagrei aquela bala a Deus. Antes de arrumar as balas na prateleira, aí eu orei. Senhor, consagra essas balas, porque depois que o povo vem comprar, já está consagrado ao Senhor. E o demônio é claro que é fraco, então não vai funcionar. E arrumei as balas lá e deixei. Pode acreditar. Não apareceu uma pessoa para comprar. Você está vendo? Comprou não, Satanás não deixou ele lá comprar não, porque sabia. Está vendo como o espiritual é organizado também? O mal não vai comprar não, não permitiu, não vendi. Não vendeu um pacote, está esquinho não. Você está entendendo, irmão? O que é um... Se a senhora não tivesse orado, você ia vender 3, 4 pacotão daquele de bala. Como a senhora consagrou a Deus, Satanás ele não é menino. Satanás não sabe ler o seu pensamento, mas o que você fez ali, a oração que você fez, ele estava assistindo tudo. Aí ele vai querer um trem desse consagrado a Deus para não fazer efeito, ele não poder usar, não poder colocar outra consagração em cima. Então ele disse, aqui eu perco força. Então as enfermidades estão mais relacionadas ao mundo espiritual. E o que tem de crente, com medo de tudo, não ora nada, e aquela tribulação, não, mas eu comi lá no restaurante, eu comi e paguei. Mas o dono daquele restaurante é um seguidor da magia negra do candomblé. E eles querem fazer seguidores. Eles querem fazer seguidores. Eu perguntei para Zé de Lessa um dia, qual é a tua maior visão? Ele disse, as escolas. Qual é a tua maior visão? Qual é a maior visão do homossexualismo hoje? As escolas. O homossexualista está trabalhando na cabeça dos adultos? Não, porque dificilmente um adulto vai ceder o que ele tem em mente. Agora a criança, dentro dessas escolas de Iraquara, é menino de 7 anos beijando outro menino, é menina beijando menina, e o trem está assolando. E aí um bocado de crente ainda fica sem fazer um sacrifício para tirar seus filhos daí e colocar na escola, porque tem que pagar uma mensalidade. Sabe por que a mensalidade da nossa escola está lá embaixo? Porque quando você for orar, ora pelos funcionários da escola. Uma professora ganhar R$ 1.090 por mês é justo? Não, se ela pagar aluguel, não dá nem para pagar aluguel luz e água. Mas tem professora lá que está ganhando R$ 1.090 para ajudar a escola. Porque se fosse para pagar o que é justo, no mínimo um professor merecia R$ 4.000. Agora os professores estão se sacrificando, por isso que nossa mensalidade está lá embaixo. Agora muitos pais, não, pagar R$ 300 para o menino estudar lá é demais. Mas às vezes gasta esses R$ 300 com coisas supérfluas, coisas que não precisa dentro de casa. E aí vai deixando e o diabo, e eu estou falando, Zé de Lessa dizia para mim, Zé de Lessa morreu, mas o chefe está lá. E a ideia é a mesma, de fazer a cabeça de crianças dentro das escolas a envolver com droga. Dentro de toda a escola aí, menos a nossa, tem seguidor da facção lá dentro. Criança de 8, 10 anos, treinados para fazer a cabeça. Então ou a igreja acorda, ou a igreja vai ser
atacada todos os dias. Aí depois que um filho, depois que uma filha cair na droga, cair no homossexualismo e se desgraçar, aí vão chorar amargamente. Aí é tarde. Tem coisa que não tem mais reparo. Então é preciso pensarmos, trabalhar com prevenção. Por que eu não deixo criança lá, não é permitido criança estar abraçando o professor, sentando no colo de professor, de professora? Porque eu estou tratando de problema de um menino, que ele foi aliciado por uma professora. Porque tem gente que acha que estuprador só é homem. Tem um bocado de mulher aí que as bichas também estupram mesmo. Não é só homem não, viu? Não fica só com aquela visão que é só homem que estupra, que é só homem que alicia. Não. O que tem de professoras aí aliciando meninos dentro das escolas não é só. E eu estou tratando de problema depressivo, porque o menino foi ensinado. Aqui em casa, meu filho, eu sou tua mãe. Na escola, a professora é tua mãe. E ele se aderiu a essa ideia, ele passou até a professora como uma mãe. Então ele acreditava na professora como ele acreditava na mãe dele. Amava a professora de coração. Quando pensou que nessa professora estava querendo aliciar ele, até tirando a roupa na frente dele. Então esse menino ficou depressivo, passou um tempo. Ele aceitou Jesus e estou trabalhando com ele. Então eu trabalho com prevenção. Por isso que eu não aceito presente dentro da escola, que é nessas troquinhas de presente que você faz na cabeça de uma criança, certo? Não aceito abraço, não aceito sentar no colo, e falo para as crianças, só aceita sentar no colo do teu pai ou da tua mãe, e de mais ninguém. Ah, é tio. Quantos tios por aí, porque estupro, aliciamento, vem mais, 80% vem dos parentes. Então orienta teu filho, não confia no teu tio, não confia em ninguém. Porque depois que uma menina ela é aliciada, estuprada, ela pega um trauma para o resto da vida. O resto da vida. É uma mancha que fica. Então eu tenho que trabalhar com as minhas crianças. Eu tenho que trabalhar com os meus meninos lá na escola. Para um dia a criança que passou por ali nunca ter esse tipo de trauma. Pode ter outro. É por isso que eles estão atacando a nossa escola. E quanto mais ataca, nós crescemos. Quanto mais ataca, mais nós crescemos. Era melhor eles ficar quietos, que aí eles ganhariam mais. Porque quanto mais fala do pastor Agnovan, quanto mais fala, mais nossa escola cresce. E não adianta, é um rolo compressor que veio para passar por cima de tudo quanto é coisa ruim de escola. Ou eles aprendem a trabalhar igual a gente, ou eles vão ficar para trás. Não vai 5 anos, Deus falou para mim, vai ter no mínimo 400 crianças dentro daquela escola. Então é um negócio que ou eles pegam nosso ritmo, o ritmo de Deus. Lá nas outras escolas, o menino pega na ponta de um papel higiênico, sai arrastando tudo. Uma mãe foi lá visitar, chegou no banheiro, mas a Aline, quando olhando lá, disse, Aline, esse papel higiênico fica aqui? A Aline disse, para a Aline aquilo é uma coisa normal, para nós é natural. Ela disse, menina, que escola. Pois vou botar meu filho aqui, porque aqui eu sei que Deus está. Porque nas outras escolas, nem papel higiênico fica no banheiro. O vandalismo. Lá nós ensinamos nossos alunos. Usa o papel higiênico que você precisa. E o outro deixa aí. Então nós vamos ensinando nossas crianças. Pô, aí eles ficam dizendo, a escola deles lá não é tão preparada. O nosso professor estudou na mesma faculdade deles. Aí eles ficam querendo nos atacar, dizendo que crente não sabe ensinar direito. Crente sabe ensinar mais do que eles. Porque crente ensina o material que aprendeu na faculdade e sabe ensinar o espiritual. E sabe ensinar os valores e princípios. E eles não sabem, porque eles também não estão vivendo. Então, por isso, os pais têm que acordar. Ou os pais acordam, ou então a desgraça vai aumentando. Então eu tenho que lutar contra o diabo nessas áreas. Irmão Roberto, depois irmã Aline. Nossa, mulher, que você está falando de criança, eu tenho que falar que tem alguém, mas eu não questão de ter as armas, saber usar. Às vezes ele tem as armas todinhas e faz não usar as compras da irmã. Ela é crente fiel e tudo, mas deixou de orar pelo alimento dela. Então o crente tem o direito, essa irmã mesmo, Roberto, muito crente, quando nós ganhamos ela para Jesus, ela tem uns 28 anos de crente, irmã Bela, chama ela de irmã Bela, lá na Queimada João Martins, a esposa do irmão Durval. O irmão Durval era cachaceiro, alcoólico, vivia jogado nas ruas,
e Deus libertou ele também dessa cachaça. Tem mais de 25 anos que é crente, é obreiro. Foi ele que pegou uma doença no rim e os médicos em Salvador desenganou. E quando eu liguei, eu disse, eu vou orar. Os médicos deixou ele colocar o telefone no ouvido e eu fiz uma oração e Deus curou ele. E 3 horas depois ele estava com 95 quilos, um homem assim no corpo do irmão Adão. E no outro dia começou a murchar e água jorrando, que foi ao vivo e a cores, né, quando ele estava desinchando. E os médicos acompanhavam, com 3 dias o rim dele começou a funcionar. E os médicos, no caso, aceitaram Jesus. 8 enfermeiras que cuidavam dele aceitou Jesus. Mas ela tinha as armas pela obediência, as armas estavam na mão, que ela é obediente, mas não soube usar. Não soube usar, e por não saber usar a arma, a rasteira. Irmã Aline. É só lembrando essa questão das investidas. Às vezes você acha que a creche está tudo bem. A creche não são bem pequenininhos. É lá, eu estava vendo agora no final do ano, no Eufélis, né, no Serramento. E eu observo assim, aqui, né, na lição, nem tinha pensado nisso, mas estou pensando agora. Na creche é onde mais é investido a questão, na hora do banho da criança e na hora da comida. Porque geralmente nessas datas ou alguma coisa do tipo, é muito voltado para a questão da comida. Se você for nas escolas, vocês vão ver que a maioria sempre vai ter pessoas relacionadas ao candomblé, a Umbanda. Iraquara está assim, a gente fechando os olhos. Renata sabe aí, trabalha, sabe. Mas voltado assim para funcionar, não é, Renata? As escolas estão acolhendo assim. Então, nossos filhos, gente, eles estão na mão de quem não crê no mesmo Deus que a gente crê, que na hora de cozinhar, ele está ali. Se você olha no pescoço, o que tem nos pescoços, olha para vocês verem. Então, assim, na creche é onde os meninos estão aparentemente, que parece que está acolhido, que você não vê, e muitas vezes o menino nem conversa, mas na hora da comida, na hora do banho, é interessante ficar pensando nessas coisas. Eu venho falando há mais de 25 anos dentro da nossa convenção. Acorda para a creche, acorda para a escola, pastores. E eles tinham eu como um doido. Acorda para um centro de idoso, acorda para um centro de recuperação. E eles sempre me tiveram lá dentro como doido. Agora, hoje que eu ganhei autoridade, quando uns me faz crítica lá dentro, eu digo, agora vê se tua igreja, que tu é normal, que tu é sãozinho, que tu é inteligente, que tu fala bonito, vê se tua igreja cresce como a minha. E eu desafio você a ir para o papel e chamar uma comissão para ir lá ver. Viu? Se minha igreja cresce mais que a tua ou não. Então você tem que seguir aquele que a igreja cresce mais. Então essas coisas que eu venho batendo há muito tempo. Que eu já vi manifestação de criança. Os pais crentes mandam o menino para a escola. Tem pai crente aí que para ele o menino pode comer o que dá certo lá. Instrui teu filho no caminho que deve andar. É dever do pai proteger o filho. Diz isso aqui, meu filho. Um dia a mãe disse, meu filho vai ter que participar da quadrilha, que a professora disse que se ele não participar, que vai tirar ponto. Eu disse, minha irmã, a senhora tem conhecimento da Constituição brasileira? A senhora não já viu eu falando na igreja? Já. E por que a senhora está dizendo, está querendo ceder? Chega lá e diz para a professora, meu filho tem um direito de crença. O direito de crença assiste ele. Dá outro trabalho. E ele não vai comer, ele não vai participar disso aí. A nossa crença não permite. E o direito de crença que eu tenho obriga você a respeitar o meu direito. Agora, tem crente que ele acha bom o menino participar mesmo, é porque a gente está falando aqui, ele não concorda com o que a gente fala, ele acha que é besteira, ele acha que o menino tem que participar da quadrilha, dos festejos lá, das coisas consagradas a Cosme e Damião. Ele acha que não tem problema. Então, aí quando acontece a desgraça, aí agora sobra para quem? Para o pastor ir resolver. Então, na hora de tomar uma decisão, não pensa. Depois que a desgraça acontece, agora vem para cima de pastor, querendo que pastor resolva. É maldição na vida de crente aí que está assim. Agora nessas escolas. Um dia eu falei para o irmão, tu ganha quanto? Eu ganho 1.200. Abre mão de metade disso e enfia teu filho lá. E passa comendo feijão puro. Porque no dia que teu filho pegar uma maldição, tu vai ver a desgraça dentro da tua casa
e depois, isso que você economizou não vai dar para cobrir certos danos. Mas muitas vezes fica achando, porque acha que uma escola, porque é da igreja, tem que funcionar de graça, que tinha que ser custo zero. A gente vem explicando desde quando foi começar a construir, que teria uma taxa. Agora, enquanto lá cobra 850, cá está ficando por 350, 380. Você entendeu? Lá é consagrado a demônio. É espiritismo puro. Cá é consagrado a Deus. Só nessa questão, se lá fosse 400 e aqui 800, valeria a pena botar no de cá 400, 800, que pelo menos está recebendo a graça de Deus. Mas muitas vezes, eu dei um testemunho lá que eu disse, eu acredito, se meu filho está sendo ensinado por alguém que tem vergonha na cara, aquele modo de vida daquela pessoa vai repercutir na vida do meu filho. Porque quando eu era pequeno, meu pai era alcoólatra, nós morávamos, eu consegui ali, uns 4 que matriculou os filhos lá, foi naquele dia do encerramento lá que eu tive lá, pouquinho deixou esse testemunho. Eu disse, vocês devem dar graças a Deus, porque essa escola aqui está cobrando dos professores. Se você sabe que um professor é enrolado, compra e não paga, denuncia que eu mando ele embora. Se esse professor anda brigando dentro de casa com o marido, com a mulher e o pau quebrando, denuncia que eu mando ele embora no outro dia. Lá na escola não tem ninguém importante, lá na escola ninguém substituível. Para mim está tudo. Se for para mandar tudo embora, eu mando. E eu tenho certeza que com 8 dias Deus prepara tudo, aquilo lá é de Deus. Ninguém vai para lá achando eu sou insubstituível. Se eu não dar aula aqui, isso aqui vai acabar. Isso aí não passa pela minha cabeça, viu? Porque o dia que isso passar na cabeça de um líder, ele vai ver coisa errada e vai ficar com medo, achando que vai travar. E o que não pode travar lá é o projeto do Senhor. E eu disse, quando eu era pequeno, meu pai era alcoólatra, e eu não tive um pai presente. E tinha um sócio de meu tio numa empresa lá em Barra do Garça, no Mato Grosso, ele chamava Chiquinho. E ele era um rapaz de uns 26 anos. E a família dele se apegou com a mãe dele, as irmãs. E aí ele era lá em casa, quase todo dia. E aonde ele ia dizer, dona Cidinha, eu posso levar o negro, que era eu? Posso levar negão? Pode, Chiquinho, então, mas tu está bem acompanhado. Então ali ele me levava numa sorveteria, me dava sorvete, e ele com aqueles carrão, aqueles Commodoro, aqueles opalão da época, que era o Ferrari de hoje, caríssimo. Ele andava naquele, um cara rico. Aí lá um dia ele foi num brega, ficou com a mulher, gostou dessa mulher, tirou essa mulher e botou numa pousada. Foi para a igreja os dois, ficou crente, ele construiu uma casa dentro de uns 4, 5 meses, casou com essa mulher. E muitos colegas dele diziam, Chiquinho, tu é um cara de 26 anos, tu ficar com a mulher que já foi de não sei quantos homens, essa mulher. Ele dizia, respeita a minha mulher. Eu falava para Deus que eu casaria com uma mulher que eu amasse. Ela podia ter 10 filhos, que se eu gostasse dela, eu iria casar com ela. Então isso, e eu admirava Chiquinho, porque ele era direito, fazia as coisas tudo certo. Falava para mim, olha negão, a gente tem que ser certo, tem que ser honesto. Seu pai está assim, mas um dia seu pai vai sair dessa. Mas quando você crescer, não seja um alcoólatra. Não faça como seu pai está fazendo. Então ele me dava aqueles conselhos bons, que eram os conselhos que eu queria receber de pai. Então para mim ele era um pai. Então eu me apeguei muito a Chiquinho. E aí, vinha-me embora, nunca mais vi ele. Tem uns 3 anos que eu passei lá, mas não consegui ver ele. Não tive, perdi o contato e tal. E aí quem sabe agora estão querendo que eu vou pregar lá em Rondônia, numa igreja grande, que é uns empresários lá que estão querendo ajudar a clínica, viu? E aí eu quero passar por lá, para ver se eu consigo ver ele. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Então, porque eu era admirador de Chiquinho, eu era fã de Chiquinho, eu cresci dizendo e falando para meus colegas. Quando rapaz tem um negócio de sentar e ficar conversando, e eu falava, e eu orientava eles. Embora crescer, sem querer escolher com quem a gente vai casar. Embora crescer dizendo, eu caso com a mulher que Deus colocar na minha vida. A mulher que Deus colocar na minha vida é essa que eu vou casar.
Se ela tiver 10 filhos, Deus quer que tu casa com ela, Deus quer que eu case com ela, para cuidar daqueles filhos e tal, vou casar. E eu contava esse caso de Chiquinho. Então, por isso nunca foi barreira na minha vida. Eu entendi que a pessoa ensina para os jovens. Você casa com a pessoa que você amar. Não escolhe, porque ninguém sabe escolher nada. Cresci com isso. Por isso eu defendo essa tese. E por isso eu estou certo. Então, por que eu sou um Chiquinho da vida? Porque eu fui formado por ele. E contei esse testemunho lá na escola. Eu disse, então vocês têm o privilégio de colocar os filhos de vocês na mão de professores compromissados com a palavra de Deus, na mão de professores que têm que viver certo, senão vai ser mandado embora. Então teu filho não vai pegar mau exemplo desse professor na rua, ou aqui ou acolá, mas das outras escolas. Tem um monte de professores das outras escolas que usa droga, que trai a mulher, que trai o marido, que anda bêbado na rua. Que exemplo teu filho vai pegar dessas pessoas? Então nós estamos formando pessoas. E formar pessoas não é só dar um ensinamento. Por que na igreja eu exijo que para dar uma aula ali tem que chegar na hora certa para orar? Por que eu exijo que para assumir um cargo na igreja tem que ser dizimista, tem que ser fiel? Porque quem está na frente tem que ter exemplo para dar. Então eu acredito muito nisso. Então os pais que colocaram seus filhos, que vão colocar seus filhos na escola, estão muito de parabéns. Em ter alguém que abriu mão, uma irmã Jamila que ganhava X lá, ensina 2 turnos para ganhar 2.100 e poucos reais. É amor. E é uma pessoa de Deus. Outros e outros. Então os pais estão de parabéns. Que às vezes nenhum pai quer ganhar R$1.090 para empatar um dia. Mas criticar, muitos criticam. Então por isso que eu defendo. Hoje nossa escola é a melhor escola de Iraquara. E eu provo que é. E eu provo que é. Menino que chegou lá, 4, 5 anos em outras escolas, chegou na nossa escola com 4, 5 meses, já estava sabendo ler e escrever. Está sabendo ler e escrever. Então a escola não é a sabedoria humana e a unção de Deus. Aquelas orações, aqueles jejuns, aquele compromisso que os funcionários têm que ter com a verdade e com o projeto. Então isso está somando, está derramando bênção na vida das crianças. Então vou bater sempre que a nossa escola é a melhor escola. E eu provo que é. Não é só emoção, não é só ficar gargantando, não. Se fosse uma escola ruim, não ia para o dobro de alunos. Já tem mais do dobro, né, Marina? Que daquele dia tinha e vai. Deus falou para mim, daqui 3, 4 anos, meu servo, vai ter no mínimo 400 crianças lá dentro. Então isso nós precisamos crer no Deus que é a nossa fortaleza, o nosso refúgio. Precisamos crer no nosso Deus, que é o Deus onipotente, que tem todo o poder para nos abençoar. Você entendeu? E aqui está as promessas de Deus, né? As promessas e proteção do Senhor. Os inimigos serão derrotados. Segurança e vitória para os que temem ao Senhor. Gravou aqui, para os que temem ao Senhor. A abrangência da proteção de Deus. Aqui é um monte de coisa. Deus te abençoe. Nós não louvamos a Deus por Deus ter nos alcançado. Ontem eu achei engraçado, vinha 2 velhinhas. As velhinhas engraçadas. As velhinhas lá de Salvador vinha para Lençóis, passar uns dias aí em Lençóis, passear. E as velhinhas, uma já tá andando assim, pertinho, com o pé na cova. E aí falando para a outra, nós temos que passear, porque a gente tem que lucrar, uma vaidade do cão. E eu olhei assim, falei para a Juvi, nós descemos lá, falou, Juvi, bora agradecer a Deus, que nós já estamos velhos, mas ela está, uma velhinha de uns 82 anos, 83 anos. Quando um guia turista falou, mas lá em Lençóis, tem uma ladeira para subir. Uma disse, mas como é que eu vou subir? Não aguento. Mas você pega um táxi, mas eu queria era caminhar. Aí não quer ir de táxi porque não vê tudo. E não aguenta ir caminhando, aí como é que vai ver? De qualquer jeito vai ficar sem ver. E aí eu falei para a Gilvinha, bora agradecer a Deus, por Deus ter colocado pessoas na nossa vida.
por Deus ter nos ajudado a entender que a gente está ficando velho e cada ano que passa a gente diz, precisamos nos preparar mais, porque nós estamos, cada dia que passa o pé está mais na cova. Então, graças a Deus por essa visão, por Deus ter colocado pessoas na nossa vida, que nos deu exemplo e que nos ajudou a chegar a essa vida boa que nós temos hoje, que é Jesus, que é nessa manhã estar aqui, adorando o Senhor, aprendendo alguma coisinha de Deus e lutando para fazer melhor para Deus. Isso não é para qualquer um. Então, quando eu vi aquelas velhinhas daquele jeito, hoje vim, coitadas, sabe, aquela tribulação, e eu disse, Juvinha, está vendo que o pé está na cova, mas não tenho conhecimento da palavra de Deus. E aí, eu agradeço a Deus todo dia por Ele ter colocado pessoas na minha vida, pessoas que me influenciou a chegar a Deus. Então a escola lá também não é diferente. Está influenciando pessoas a chegar a Deus, influenciando crianças a ter uma vida de um bom comportamento, uma vida de um caráter bem mais equilibrado. Aí eles ficam dizendo que crente não tem sabedoria, que os crentes é uns alunos, um menino tímido. Não, nós não somos tímidos. Nós somos pessoas que respeitamos a palavra de Deus. E para respeitar a palavra de Deus, às vezes, ao mundo parece que é timidez, e não é. É respeito pela palavra do Senhor. Aí eles acham que ser introvertido é estar com piada suja, é estar falando besteira, é estar mentindo. Acha que ser introvertido é isso. Mas nós somos um povo inteligente. Nós somos um povo inteligente. E daqui 20 anos, nossa escola vai chegar o tempo de se destacar. Pessoas que passaram por lá vão prestar concurso, fazer isso e aquilo, e vão passar para a glória e a honra do nome do Senhor. Certo? Então, é as armas que precisamos usar. Receber a proteção do Senhor. Confiar que Ele está com a gente. E não ficar sem entender, tremo, que será que Ele vai agir ou não? Ele vai agir em meu favor. Só basta eu ser fiel a Ele. Ele vai agir em meu favor. Que Deus te abençoe. Que Deus possa continuar te protegendo, livrando a tua vida e a tua família de todo mal. Não é bom demais isso aí? Só a saideira, viu, irmão? Onde eu estava vindo, uma Gilvinha, e nós falando sobre uma prima minha, Gilvinha disse, mataram o filho dela lá em Goiânia. Eu disse, meu Deus, da família da minha mãe. Aí eu disse, aquele demônio que age, aquela maldição hereditária na família Martins, lá em Salô, nessa família de mãe. E aí quando eu lembro que de 10 irmãos da minha mãe, só tem a família da minha mãe, que está todo mundo na igreja, com quem casou está até hoje, sabe? Só tem a família da minha mãe, que está todo mundo na igreja. As outras famílias, em todas as outras famílias dos irmãos e das irmãs de minha mãe, é separado, gente que já morreu matado, já matou, é na cachaça, é na droga, isso, naquilo. E só tem a família da minha mãe que está em paz. Que minha mãe deita e ela diz, eu deito e durmo tranquilo, porque eu sei que vocês estão indo para a igreja e voltando para dentro de casa. Quando não é o dia de ir para a igreja, vai fazer uma visita. Então eu deito e durmo em paz. Que as irmãs dela não dormem em paz, as que estão vivas. Então por que isso? Deus proteger tanto a família da minha mãe e não proteger a família das irmãs do irmão dela. Porque minha mãe, em 82, teve o cuidado de correr para Jesus e pagar o preço para ver sua família bem. E eles não quiseram. O segredo só foi isso. Não é que a minha mãe é melhor do que ninguém. Então, graças a Deus por eu estar no caminho, por eu ver meus filhos no caminho, por eu estar em paz. Porque muitos primos meus da minha idade, uns estão na cachaça, outros na droga, filho já morreu matado, essa tribulação.
Então, graças a Deus, por Deus estar nos protegendo, continuaremos servindo Jesus, para Jesus continuar protegendo a gente e livrando a gente de todo mal. Fica de pé, embora orar, agradecer a Deus. E à noite vamos estar aqui. E tu traz uma pessoa descrente. Viu? Tu traz uma pessoa descrente para a igreja. Luta. Que ainda dá tempo daqui até o final do ano para ganhar uma pessoa para Jesus. Ainda dá tempo. É só querer. E temos que lutar. Ajudar alguém a chegar a Deus. Pois vamos orar, querido Deus? Agradeço o Senhor por esse tempo que passamos. Agradeço o Senhor por esse estudo que o Senhor preparou para nós. Muito obrigado. Peço ao Senhor, meu Deus, que continua puxando na nossa orelha, continua colocando o prumo e nos ajude, ó Deus, a sermos fiéis ao Senhor. Porque o prumo, o puxão de orelha, nos ajuda a entrar na tua presença, nos ajuda a obedecer, e se obedecermos a tua palavra, vamos ser protegidos pelo Senhor. Ajuda a tua igreja, livra a tua igreja, os entes queridos da tua igreja, de todo mal. Dá um retorno abençoado e os trabalhos abençoados hoje à tarde, em todas as igrejas que tem o Senhor como único Deus. E em nome de Jesus, oramos ao Senhor. Amém, Deus. E amém. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós. Quantos podem dizer amém? Amém. Deus te abençoe.